primeiro ano. Tudo bem com vocês? A gente parou na arte antiga, né? E a gente vai falar um pouquinho da arte egípcia, de algumas características, algumas coisas que a gente precisa relembrar, né? E quando a gente fala em arte egípcia, claro que é uma das grandes, né, das principais civilizações da antiguidade. Os egípcios eram muito inteligentes, mas para frente a gente vai ver algumas curiosidades que eles criaram e que a gente utiliza até os dias de hoje. Dentro da arte egípcia, a religião é a base, né? Tudo é voltado para a religiosidade. E eles dão uma grande importância na vida após a morte, né? Eles gostam de acreditar, eles acreditam, né? É claro que é uma religião politeísta, eles têm vários e vários deuses, e eles acreditam nessa vida após a morte, no que eles vão levar para isso aí, né? E aí, claro que grande parte da arte egípcia se encontra dentro das tumbas, né? Porque esse povo dava muita importância a essa continuidade que eles acreditavam da vida após a morte. Então tinha muita obra de arte, muita coisa feita dentro dessas tumbas, né? Claro que eles tinham em vista a eternidade, e as cenas figurativas recriavam situações da vida cotidiana, né? Para que o morto pudesse lembrar delas. Então a gente vai ver muita questão de representando caça, representando festas, representando aquilo que eles viviam no dia a dia, né? Cenas de pesca, cena de acasalamento de pássaros. Os pássaros tinham um grande significado para eles, né? E passagens que representam a vida do proprietário da tumba, né? Ou seja, muitas coisas que exaltavam o que ele fazia no dia a dia na vida dele. Então, assim, em várias cenas que o soberano, ou seja, o faraó, a sua figura, lógico, ela vai ser sempre priorizada, né? Se a gente olhar essa daí, lá do lado direito é o faraó, né? Como se ele fosse aqui o Deus principal de todo mundo que está olhando aí, que está vendo, e sempre vai estar associado algum tipo de Deus, né? O faraó era um grande Deus, era o Deus que as pessoas idolatravam, fora, né, os outros deuses que tinha aí, questão do zoomorfismo também. Então, o faraó era uma pessoa de grande importância em todas as pinturas, no que for. Quanto mais importante, maior a figura, quanto menos importante, menor, né? Então, os servos normalmente são representados bem pequenininhos, ou seja, a gente tem um exemplo aqui, ó, onde eles estão, né, sempre ajoelhados, sentado, sempre menor do que o restante. Essa proporção era, assim, algo fundamental, tá? Então, quanto mais importante fosse alguém na ordem social, maior ia ser a sua estatura. Então, tinham membros de elite, donos de tumba, que sempre eram retratados menor que o faraó. E os animais tinham uma grande simbologia, né? A gente vai ver a águia, o falcão, o leão, né? O animal mais importante, mais místico da arte egípcia, né? Dos egípcios, na verdade, na vida deles, era o gato. A gente vai ver muitos gatos, a mumificação de gatos também. Quando um gato morria, a família toda rapava a sobrancelha em protesto, né? Em sinal de luto. Então, o gato era um animal muito importante na vida deles. O que mais que a gente vai falar um pouquinho? Os artistas egípcios não estavam preocupados em reproduzir o mundo como eles viam. Eles não criavam cópias da realidade. A gente não vai ver algo muito real, né? Até muitos falam que os egípcios, a maioria deles eram bem gordos e não magrinhos igual aparece nos desenhos. Os faraós eram bem gordos porque eles tinham uma alimentação muito à base de açúcar e farinha. Então eles tinham, não eram magrinhos como aparece em todos os desenhos. E eles tinham grandes técnicas, eram técnicas avançadas. Os artistas egípcios sabiam fazer representações assim bem interessantes. Mas, como o objetivo não era esse, o que eles queriam mostrar era mais o lado da religiosidade, da misticidade e do que o faraó fazia, né? E para onde iam a questão da vida após a morte, que tudo isso era para levar para lá. Então eles adotaram um sistema de pintura que tinha apenas 2 dimensões, que é muito diferente do que a gente vê em outras artes.
que era a altura e a largura. Então a gente olha, não tem profundidade, né? São todo desenho no mesmo plano. Não tem algo que a gente vai ver pro fundo. Então estão ali sempre de frente. Então essas imagens eram construídas de acordo, né, com convenções estabelecidas. Eles queriam era transmitir a informação que desejava o observador só de ver ali. Aí, claro que a gente tem algo muito importante quando a gente fala em arte egípcia, que é a lei da frontalidade, né, ou frontalismo, ou a visão compósita, esse nome visão compósita, teve uns 2 ou 3 vestibulares para trás aí, que em vez de usar o nome de lei da frontalidade, eles acabaram usando a visão compósita e muita gente se confundiu. Então, o que é a lei da frontalidade? A gente vai ver que são vistos de frente, ficam de frente pra gente os ombros, os braços, estão sempre de frente, de lado sempre as pernas de perfil. A gente nunca vai ver um pezinho de frente, sempre de ladinho, ó, até esse aqui é um zoomorfismo, ó. Então, sempre de lado, e o olho é representado como se estivesse vendo a gente de frente, né? Então é um olho de frente, nunca vai ser um olho de lado. Então essa é a lei da frontalidade, né? Ter algumas partes viradas para frente, outras viradas de lado. Então, grande parte das pinturas e desenhos vai ser representado sempre com a lei da frontalidade, tá? E aí eles tinham uma técnica de pintura bem interessante também, que era o afresco. O afresco é uma técnica normalmente empregada em murais, né? A gente vai ver muito em parede, né? Ó, esse daqui mesmo é uma parede que foi retirada de algum local do Egito, né? Para guardar como obra de arte. E aí o afresco, o verdadeiro, né? Que a gente chama de bom afresco, faz as massas como se fosse uma massa corrida, aquela massa que usa para construção, faz elas todas coloridas, várias, e vai aplicando sobre o muro, e depois ela se torna uma só quando ela seca. E também tem o falso afresco, muito utilizado na época do Renascimento, os dois, né? Mas o falso afresco é o que eles utilizam mais até hoje. Então cobre essa parede com uma massa corrida, misturada com gesso, né? Então fica aquela, como se fosse uma massinha mole, e tem que estar bem úmida, e depois pinta por cima, e aí essas cores vão penetrando aí dentro dessa massa para poder formar esse painel, né? Então é feito sempre com esse tipo de massa e sempre úmida. Então tanto o afresco verdadeiro quanto o falso afresco, os dois foram sempre muito bem utilizados. E aí, claro que a gente tem as grandes pirâmides, né? Os egípcios queriam deixar essas construções gigantes aí para ser eternos, né? Eles acreditavam, quando nascia um faraó, eles já começavam a construção. O faraó tinha um filho, já começava a construção dessas pirâmides, porque demoravam-se anos e anos e anos para terminar, porque depois eles iam levar várias coisas para dentro delas. E tem algumas coisas bem interessantes sobre os trabalhadores egípcios, né, que muitos falavam que eram até engraçado, mas eles recebiam, não eram escravizados, a maioria deles recebiam pelo trabalho das construções de tumbas, de pirâmides, né, das mastabas, eles recebiam um salário, e eles normalmente gostavam de receber em cerveja. Os egípcios foram os criadores dessa primeira fermentação aí, alcoólica, e os egípcios gostavam de receber, né, o pagamento em cerveja. Então tem algumas curiosidades aí sobre esses pagamentos que os egípcios tinham, e que eles não eram escravizados, e sim eles recebiam para essas construções aí. Não deviam ser, claro, né, não recebiam da forma muito correta ou de valor muito alto, mas eles tinham. Enfim, essas grandes construções, né, grandes monumentos aí, eles eram sempre voltados para a estrela, né? A ponta da pirâmide era sempre voltado para a estrela polar, né? A fim de que os faraós, como se fosse uma orientação para quando eles partissem desse mundo, né? Podendo ir e voltar, retornar facilmente ao reino dos deuses, ocupar um lugar. Então eles tinham toda essa misticidade aí.
Então, são monumentos funerários, né, usados para preservar esses corpos dos reis mortos para a eternidade. Então, claro que muitas pirâmides se perderam devido à guerra que ocasionou nessa região. Algumas estão bem conservadas ainda, tem a pirâmide de Gizé, muitas foram saqueadas, muitas coisas foram roubadas de dentro dessas pirâmides, justamente porque tinham muitas riquezas aí, né? Então, na hora que eles perderam o controle, que os romanos tomaram conta do Egito, muita coisa, de algumas partes, né? Muitas coisas acabaram sendo saqueadas e roubadas aí, né? E aí, a gente tem aqui na apostila de vocês também que fala um pouquinho de uma... Lá quando a gente fala em arte da antiguidade, uma das primeiras artistas do sexo feminino, né? Que se tem notícia, era Laia desses Zicos. Ela, claro, pintava lá em Roma, não era no Egito, mas ela é bem daquela época e ela utilizava uma técnica muito conhecida pelos egípcios, né? Que era a encáustica. A encáustica que consiste em misturar alguns pigmentos coloridos aí com uma pasta de cera quente, né? E aplicava sobre uma superfície ali, normalmente no mármore ou na madeira, que nem a gente está vendo aí nessas duas primeiras imagens, né? Ou até para fazer esculturas, eles usavam uma espátula, né? Que a gente chama de cestrum, e eles iam usando essa massa quente, dando formato a ela com cores. E a encáustica, claro, eu trouxe para vocês então as lá da antiguidade que se encontraram, e a gente tem uma encáustica feita hoje, né, no século XXI já, e a encáustica feita com o que a gente conhece de giz de cera, né, que a gente acredita que o giz de cera foi surgindo aí dessa técnica tão antiga. Então essa é uma obra contemporânea feita de encáustica. Normalmente se derrete o giz de cera, né, se usa de uma outra forma, mas é bem parecido com aquele que a gente tem. Até tem muita gente que pratica encáustica hoje, assim, faz um desenho de giz de cera todo pintado e aí você passa o ferro de passar roupa por cima, lógico, com papel, tem toda uma técnica, mas para fazer com que ele se derreta também e que ele se crie ali uma técnica diferenciada, um desenho diferente. Certo, gente? A Pro mandou a videoaula e eu já mando para vocês uma atividade pra gente fixar um pouquinho essa nossa parte da apostila aí, certo? Até mais, beijo!